História do Ceará, de Ayrton de Farias. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História do Ceará. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou fazer um vídeo curto de rápidas impressões acerca desse livro que eu acabei de concluir a leitura, que fala sobre o estado do Ceará, a sua história, a sua construção enquanto estado. Bom, o autor desse livro, primeiramente, eu queria falar que é até uma satisfação para mim ler esse livro dele, porque ele foi meu professor na época do ensino médio, professor Ayrton de Farias, grande professor, e é um baita livro, é um livro que ele conta realmente a história do Ceará. E é engraçado que quando a gente está lendo esse livro, parece que eu lembro do professor Ayrton de Farias em sala de aula, pelas brincadeiras, pela forma como ele conduz, pelas palavras que ele gostava de utilizar. E para mim ter lido esse livro dele é uma experiência bem peculiar. Bom, pessoal, sobre esse livro aqui, ele fala do Ceará, do processo, e é uma coisa que ele faz questão de mencionar, e que eu, até para ser fiel ao seu trabalho, tenho que informar que essa perspectiva de Ceará, ele foi construído. Essa noção de Ceará é algo que nós temos hoje. O Ceará, naquele momento, na verdade, não só o Ceará, mas o Nordeste, ele era algo que era muito desconhecido. Não existia essa perspectiva de Ceará, de Nordeste, que nós temos hoje em dia. E aí ele fala do período pré-colonial, fala do período colonial, fala do Ceará no Brasil, Império. Ele fala do Ceará no período republicano e no Ceará contemporâneo. E aí ele é interessante porque... Por que eu gostei desse livro? Porque o professor Ayrton de Farias, ele traz muitas fontes. Exatamente, ele traz muitas fontes, inclusive fontes primárias, que é algo que eu percebo que eleva a qualidade do seu livro. Tá? E ele cita muito isso, traz exatamente enxertos de passagens de grandes autores, e cita Capistrano de Abreu, dentre outros, Raimundo Girão, historiador Raimundo Girão. E é interessante isso, porque ele traz essa perspectiva. É um livro muito bom de se ler, muito fácil, e ele traz sempre fatos curiosos que eu vou trazer aqui para vocês mais à frente aqui no canal Mergulho na História. E é um livro aqui de 600 páginas, ele termina em 2015, foi quando ele foi publicado, e é muito interessante a sua leitura, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse livro, da resenha aqui desse livro, desse comentário. Fala sobre o Ceará, as suas características, fala sobre... ele traça muito bem, em todas as partes do capítulo, a relação entre o estado do Ceará e a forma de poder em conexão com o cenário nacional. E aí ele traz o fato de no Ceará as oligarquias serem muito frágeis quando comparadas às oligarquias do estado de Pernambuco, da Bahia. Então há sempre uma conexão do Ceará ao cenário nacional e até mesmo ao cenário internacional, como por exemplo que ele traz a guerra de independência dos Estados Unidos, que faz com que haja a demanda por algodão produzido aqui no estado do Ceará, os eventos da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados, os famosos soldados da borracha, foram mandados para a região amazônica. Então ele sempre tem esse trabalho de conectar o cenário local com o cenário nacional, e isso é, a meu ver, um dos pontos mais positivos da leitura desse livro, tá bom? Vou fazer vídeos ainda específicos sobre esse livro, distribuindo por capítulos, por pontos de interesse, mas nesse primeiro momento eu queria fazer apenas exatamente a apresentação aqui desse livro e pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal Mergulho na História do Ceará, porque vai vir muitos vídeos bons acerca de assuntos, de curiosidades, de coisas que são importantes e que muitas vezes nós não conhecemos sobre o nosso próprio estado. Então é isso, se inscreve aqui no canal Mergulho na História do Ceará para acompanhar semanalmente vídeos novos. Pessoal, muito obrigado aqui pela atenção, até a próxima, tamo junto, tchau, tchau.